Boa noite a todos. Hoje estamos aqui com o estudo do Livro dos Espíritos, da parte terceira, as leis morais. Capítulo 3º, Lei do Trabalho, Limite do Trabalho. Questão 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Respondem os Espíritos. Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Vamos destacar aqui que ele diz que o repouso é a reposição das forças do corpo, forças físicas, forças psíquicas, forças espirituais. Necessitamos, sim, de um tempo para o trabalho e também de um tempo para repousar, para refletir, para pensarmos mais sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós estamos produzindo. E muitas vezes, até no momento de descanso, nos vem uma inspiração de como resolver os problemas que estamos passando nas nossas atividades profissionais. Então, é sempre importante aqueles minutos ou aquele dia para repouso. Não podemos esquecer que esse dia também determinado para repouso é o momento que nós passamos para as nossas reflexões espirituais, que nós podemos buscar reforço para as nossas reflexões, para a nossa introspecção e voltarmos o pensamento para buscar o Criador. Questão 683. Qual o limite do trabalho? Respondem os Espíritos. O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre ao homem. Então, cada um de nós deve marcar os limites de força e tempo que deve trabalhar. Nós percebemos e encontramos companheiros na nossa jornada compulsivos com relação ao trabalho. Se pudessem, viver 24 horas ali em suas atividades, de tanto que gosta, de tanto que se envolve e de tanto que sente a necessidade de produzir. Mas há necessidade de marcarmos sim um limite, para não termos aí o esgotamento nervoso, não termos o esgotamento das nossas forças e nem termos aí um excesso de trabalho que vai cobrar da gente mais tarde, diante das doenças que poderão advir dessa falta de limite que nos colocamos. Questão 684. O que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Nos respondem os Espíritos. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Isso realmente vem demonstrar, e todos nós sabemos, que em muitas instituições, muitas empresas, ainda existe a marca da tirania. Pessoas que ficam sobre o poder do comando e que exigem muito dos seus subordinados, dos seus colaboradores. Isso nós podemos marcar muito bem em questões de empresas que trabalham com metas, buscar metas de trabalho, elaboram metas. Muitas delas são assim capazes de atingir os limites ou a possibilidade das pessoas. E aquilo muitas vezes, através das reuniões e de passar o resultado do acompanhamento das metas, pode vir a denegrir a imagem de um companheiro, de um colega, de um colaborador, e sem falarmos ainda da questão do assédio moral, que está implícito dentro das organizações. Então, aquelas pessoas que estão nos comandos, há uma necessidade de ver-se tocado dos seus corações, e ver que a posição é importante, sim, mas também o respeito àquelas pessoas. Por isso, nós temos aqui um retorno à questão 273 do Livro dos Espíritos, para uma reflexão. Nós vamos pegar parte daquela resposta que diz o seguinte:
Aquele que comandou em uma época pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvavam à sua vontade. Então, a lei da causa e efeito, a lei das reencarnações, traz aí, você fez, você exigiu, agora está sendo exigido. Questão 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Eu me enquadro na peça. Sim, que nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Mas Allan Kardec coloca também a questão número A, 685A. Mas, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Então, nós vamos perceber que a pessoa vai envelhecendo e junto com a velhice vem o enfraquecimento do corpo, vem também as doenças, vem outras necessidades. E muitas famílias, muitas vezes, não têm condições de cuidar dos seus ascendentes. Então, eles têm que colocar no asilo ou deixar alguém cuidando em casa, tem sempre uma forma. O importante é que não sejam descuidados, para que eles sempre tenham um apoio, porque mesmo perto, o carinho, a atenção é muito importante. E aquelas pessoas que não têm mais descendentes, que ficaram sozinhas no mundo, é um dever da sociedade cuidar delas. Então aí é que entra a parte da realização da caridade, não deixá-los desamparados, seja em suas casas, sejam em asilos, casas de repouso. Há uma necessidade da sociedade buscar uma forma de amparar e ajudar. A seguir, para finalizar o capítulo, temos um comentário de Allan Kardec sobre o assunto. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover sua existência, por meio do trabalho, encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. Assim, a ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre produção e consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências durante as quais não se deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caráteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Bem, meus irmãos, era isso que nós queríamos trazer, porque esse comentário deixa claro tudo aquilo que Kardec falava sobre educação, principalmente porque ele era um educador, e nós pedimos a vocês refletirem um pouquinho sobre o trabalho nesses nossos dois últimos encontros,
e que Deus abençoe a todos. Muita paz. Boa noite.